Hello! Diretamente aqui da Tailândia, especificamente de Koh Phangan, uma ilha maravilhosa. Bom, o vídeo de hoje é sobre os 27 aprendizados que eu tive antes de fazer 27 anos. Acabei de fazer 27 anos, passei o meu aniversário sozinha aqui na Tailândia. Depois eu falo para vocês um pouquinho mais do que eu vim fazer, o propósito dessa viagem, mas esse não é o título desse vídeo, não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é trazer essas coisas que eu aprendi antes dos 27 anos e acredito que vai impactar quem está passando ou já passou por essa fase e vai se identificar ali nessa fase aí, 20 até os 30 anos. Afinal, agora eu estou mais perto dos 30 do que dos 20, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Já se inscreve no canal, lembrando que essa é uma atmosfera para aumentar a autoestima, autoconfiança, ambição das mulheres. Então, é isso que eu venho compartilhar aqui, é isso que eu gosto de fazer. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo? Vamos! Primeira coisa, eu tô com minha pauta aqui, eu escrevi inclusive esse post lá no Instagram, mas eu quero trazer aqui para aprofundar um pouco mais, já que lá eu só fiz as frases. Primeira coisa, primeiro aprendizado te falam para buscar estabilidade, mas a vida é cíclica e ninguém te ensina como lidar com eles. Por quê que eu falo isso? A vida toda a gente passou escutando os nossos pais, as pessoas que amam a gente. Estude, vá para uma faculdade, aí depois você se casa e vocês compram uma casa. E parece que tudo vai sendo assim, progressivamente, de modo até que quase linear. E não, as coisas não acontecem assim. A vida, ela é muito cíclica. Se você observa a natureza, eu tô aqui em Koh Phangan, em uma das praias, e aqui o mar se acorda, pelo menos nessa fase agora, o mar acorda completamente seco e vai dormir com a praia, um pouco a água batendo quase no bar aqui do resort. Então, é cíclica. Você que é mulher, você sabe que você também é cíclico. Os seus hormônios são cíclicos, o seu humor também por causa disso, o nosso ciclo menstrual. E a vida também é assim. A natureza, a vida tem a correlação com a natureza. Então, a vida não é uma progressão linear, ela é cíclica e ninguém te ensina a lidar com essas instabilidades. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, fomentado ainda mais, é lidar com os ciclos e aprender que a vida tem os seus altos e baixos, os seus pump and dump. Então, você gerenciar esses momentos de alta e esses momentos de baixa, gerenciar suas emoções, gerenciar o seu financeiro, gerenciar as crises que você vai ter ao longo da vida, tanto de relacionamento, tanto financeiro, tanto mental, tanto físico. Então, é você saber que também tudo passa, que esses ciclos, né? Esses ciclos, eles podem se repetir, eles vão passar. Então, é isso que eu tenho colocado no meu coração, é aprender a lidar com esse ciclo. Eu estive na Europa desde que eu saí do Brasil agora em dezembro de 2025 e eu pude observar, inclusive, por muito tempo, ali eu cheguei no inverno, aí depois primavera, agora está começando o verão europeu, aqui na Tailândia eu estou na época das monções, mas praticamente é só o ano todo porque é um país tropical. Então, você percebe, inclusive, até como a forma que a cidade ela se organiza por causa da época do ano. Então, a forma como as pessoas se organizam, a forma como os comerciantes ali trabalham. Então, imagine, uma pessoa que trabalha com o esporte de esqui, não tem como fazer outras fases do ano. Então, essa pessoa se organiza para trabalhar nessa fase do ano. Então, acho que é uma coisa que ninguém nunca me falou na vida, que é sobre esse ciclo, a lidar com esses ciclos de altos e baixos. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui aos meus aqui até os meus 27 anos, é que a vida é cíclica e que eu preciso controlar, não a vida em si, mas controlar a forma como eu vejo. Inclusive, eu estou aqui na Tailândia, e depois eu quero trazer um vídeo sobre isso. E o budismo, ele fala muito sobre a impermanência, né? A impermanência das coisas. Não é a pauta desse vídeo agora, mas é uma das coisas que o budismo prega como ensinamento, a impermanência das coisas, que tudo é impermanente, enquanto a gente pode pensar que as situações até mudam, mas
eu mudo a forma como eu vejo e por isso eu evito o meu sofrimento. Bom, 2. Sua vida não vai se resolver antes dos 30. Dá pra deixar algumas coisas em caminho andado, mas não vai se resolver. Então, quando a gente é mais novo, a gente acredita que a cada ano dos 20 anos você vai resolver uma coisa e você faz faculdade, depois você se casa e você compra um carro e você compra... Tipo, não vai, que você, às vezes, você vai ficar milionário, que você vai ter viajado tantos países, eu não sei, cada pessoa tem uma realidade. Mas eu acredito que a vida não fica resolvida para a maioria esmagadora das pessoas antes dos 30 anos. Eu não acredito nisso. Mas dá pra deixar algumas coisas em caminho andado. E por que eu falo que dá pra deixar algumas coisas em caminho andado? Porque se você tiver intencionalidade na sua vida, você vai saber que o tempo, ele vai passar de qualquer forma. Então é melhor que você passe esse tempo construindo coisas que trazem sentido, significado no médio e no longo prazo. Então, se você tem tais objetivos na sua vida, entenda que isso vai demandar tempo, porque coisas... É um aprendizado que eu tive, porque também que o jovem, a gente quer tudo muito para ontem, mas resultados duradouros, consistentes e satisfatórios, eles levam tempo para serem construídos. Então, pega esse tempo e vai construindo aos poucos, porque... E entenda que não vai se resolver, mas dá para deixar as coisas setadas, caminhando ali. Então, é uma progressão de vida. Acredito que os 30 vai ser... Os 30 é os 20 melhorado. Então, terceiro aprendizado é: a alegria é temporária, mas o que ela causa é permanente, e, portanto, seja responsável. Então, muitas vezes a gente toma atitudes na nossa vida de que... ali no calor da emoção, você tem uma felicidade momentânea, mas o que aquela felicidade pode causar momentaneamente pode ser permanente. E você pode refletir sobre isso, sobre diversas áreas, mas eu vou trazer uma que vai ficar um pouco mais tangível de vocês entenderem. Uma pessoa que tem o hábito de comer muito e sente felicidade na comida, de comer muito, de comer bastante coisa, ela vai engordar, provavelmente. E esse excesso de peso que ela vai ter, não só vai ter um impacto no metabolismo dela, mas também no corpo dela. Porque uma vez que a pessoa engorda muito, fica num grau de obesidade, ela não consegue mais voltar ao corpo que era antes. Porque a pele dela vai aumentar, vai ficar flácida e essa causalidade não vai ter um reparo, até pode ter um reparo, mas vai ser uma causa ali permanente, vai ser uma coisa permanente ali que ela vai ter que lidar pro resto da vida. Então, pensem bem nos momentos onde você coloca a sua felicidade também, porque tem coisas que podem nos prejudicar no longo prazo. Então, esse é um dos outros aprendizados. Número 4. Sempre que a vida estiver complexa, o seu corpo, a sua mente, reduza itens e distrações, como a comida de verdade, e vá à natureza. Então, todas as vezes que você se sente... tô complexa demais, tá tudo muito complexo, eu tô confusa, então reduz as coisas. Reduz os itens de coisas que você usa, reduz o número de roupas que você escolhe, reduz o número de decisões que você escolhe, para poder ter clareza daquilo. Então, você não vai conseguir ter clareza quando tudo tá muito confuso. Então, e vá ao mais natural possível, como a comida de verdade, se exercite, vá à natureza, reduza os estímulos. A gente vive muito hiperestimulado no mundo de hoje, então reduza os seus estímulos quando tudo estiver parecendo muito complexo. Quinto aprendizado: seja grato e acredite. É uma tatuagem que eu tenho aqui no meu braço e eu fiz aos 17 anos, que é justamente isso, Be Grateful and Believe. Eu sempre tive o hábito, há muito tempo, desde os meus 14 anos, eu estive em contato com a Lei da Atração, com o livro da Rhonda Byrne, acho que é Rhonda Byrne ou Rhonda Byrne, eu não tô lembrada. E ela fala no livro The Secret muito sobre essa questão de ser grato, e aquilo ali, desde que eu li, fez muito sentido pra mim,
de acreditar. Então eu sempre faço, ao invés de fazer preces, eu agradeço como se eu já tivesse tido, como se eu já tivesse aquilo que eu quero. E agradeço sempre pela minha vida, pela minha saúde. É uma coisa que faz muito bem pra gente, é praticar a gratidão. E você vai ver o tanto de coisa que você tem para agradecer. Pega um caderninho como esse aqui, eu anoto várias coisas e coloco aqui. Eu sou feliz e grata pela vida que eu tenho. Eu sou feliz e grata pela saúde que eu tenho. Eu sou feliz e grata pelo meu relacionamento. Eu sou feliz e grata pelo meu patrimônio. Eu sou feliz e grata pela minha disposição. Eu sou feliz e grata pelo meu trabalho. Então, começa a agradecer. Inclusive, é uma das coisas do budismo também, que eu tenho aprendido aqui, que eles não fazem preces, eles agradecem pelos ensinamentos de Buda e eles não costumam fazer orações como geralmente, como prece, assim, como é na religião cristã, por exemplo. Número 6, quanto mais velha você fica, menos você liga para a opinião das pessoas. Todo ser humano, ele quer ser reconhecido e amado e pertencer. Esse é um desejo do ser humano que ele sempre teve. Mas quando a gente é mais jovem, a gente acaba querendo se enquadrar em certos grupos ou fazer certas coisas para poder ser aceito. E quanto mais você vai ficando velha, quanto mais você vai envelhecendo, quanto mais o tempo vai passando, mais você percebe que você quer ser mais verdadeira com você mesmo, ao invés de tentar agradar as pessoas. Então, você acaba não ligando para a opinião alheia. E tem uma frase, Gutê, que eu sempre repito muito, que é: o ser humano conhece a si mesmo à medida que conhece o mundo. Então, à medida que você vai conhecendo as coisas, você vai se conhecendo e você vai se sentindo bem com a sua verdade, com quem você é, aceitando quem você é, sem fazer não consegui fazer agora. Sem conseguir fazer movimentos para poder se encaixar na versão que os outros dizem que é a mais correta, na opinião, para querer agradar as outras pessoas ao seu redor. Número 7. Prefira focar em si e seus objetivos e evite distrações. Muitas mulheres não têm coragem, às vezes, de desagradar as outras pessoas. Então, elas estão sempre prontas para dizer sim. E quando você diz sim para uma coisa, automaticamente você está dizendo não para outra. A vida é assim, existem escolhas. A cada escolha, uma renúncia. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então, isso foi uma das coisas que eu pratiquei muito. Não que foi fácil, mas muitas vezes, por exemplo, quando eu morava na casa da minha mãe, ela pedia para fazer alguma coisa, eu falava: não, eu vou estudar, eu vou me dedicar para isso aqui. E hoje eu tenho muita convicção de certas coisas na minha vida e eu vejo que aquilo ali, que aqueles não, que muitas vezes ela ficava pé da vida comigo, foram importantes para mim trazer até onde eu estou agora. Veja, eu estou falando com vocês da Tailândia. Aqui sempre foi o meu sonho vir. E é uma grande trajetória para ter chegado até aqui. Não é só sobre a viagem, é sobre o quanto de coisas que foram construídas até aqui. Mas enfim, esse não é o propósito desse vídeo, então prefira focar nos seus objetivos. Muitas vezes você vai ter que dizer não ser amada ou gostada naquele momento para dizer sim aos seus objetivos. Então, pratique mais a arte de dizer não para distrações. 8. Quem não organiza o que sente, desorganiza o que faz. E isto é muito real. Então, faça a terapia. As suas ações, elas são moldadas pelo seu pensamento. Então, se você tem pensamentos e emoções muito confusas, as suas ações ficarão muito confusas também. Então, portanto, ordene as suas emoções, ordene os seus pensamentos. Tire um tempo para você estar com você mesmo, escreva as suas emoções se for possível, faça a terapia, que é um momento de encontro com você mesmo, com você mesma, contando as suas próprias histórias, a sua vida e observando-se a si mesma. Como que você tem contado essas histórias para si? Como que você tem lidado com as coisas que acontecem na sua vida? Então, façam terapia. 9, ressignifique os seus traumas. Acredito que todo mundo tem trauma na vida.
da infância, de rejeição familiar, enfim. Então, ressignifique esses traumas para que a sua vida ela caminhe mais fluidas. Isso é muito importante também. E você pode fazer isso de várias maneiras, inclusive na terapia. Número 10, você não está com defeito, é o seu ambiente que te faz pensar assim. Muitas vezes você deseja algo ou é algo e é diferente do seu ambiente e você começa a se sentir errada ou com defeito porque você quer fazer aquilo que outras pessoas ao seu redor não fizeram. E eu vou te dizer, você não está com defeito, você só está no ambiente errado. Você só está num ambiente que tem referências completamente diferentes da que você tem. Então, você precisa buscar o seu clã. Como que você vai falar de moda, por exemplo, em Campina Grande? Você quer falar de moda? Vai ser super natural se você for para Milão, Paris, se você for para Madrid, você pode falar de moda. Então, vá nos lugares onde aquilo é natural para você. Você precisa se naturalizar com aquilo que te chama, entende? Então, muitas vezes você não está com defeito. Muitas vezes as pessoas querem que você faça outras coisas e você se sente errado porque você não tem referência. E principalmente nós mulheres precisamos muito ter referências. Falta muitas vezes referência pra gente. Porque as primeiras referências da gente, quem é geralmente a mãe, que está ali muito próximo, a avó. Então, faltam referências femininas, né? Por mais que a gente tenha bastante, ainda tenha algumas referências, mas ainda precisamos de mais referências femininas. Então, você não está com defeito. Você está num ambiente que te faz pensar desse jeito. Encontre pessoas semelhantes. Número 11. Quando as coisas não mudam, é você que tem que mudar. Aí a sua perspectiva e a forma de fazer. Interessante, eu fui fazer esqui e foi um grande sonho também. Sempre quis fazer esqui, eu amo praticar esportes, eu adoro testar coisas novas. Eu fui fazer o esqui e quando eu estava no topo da montanha, eu via tudo branco, eu não conseguia ver o chão. E eu senti medo. Ali com o instrutor, eu falei, nossa, é muito alto. E depois que eu enfrentei aquele medo, que eu comecei a descer, eu comecei a ver um chão. Então eu percebi ali naquele momento que o que mudou não foi a montanha. O que mudou foi a minha perspectiva. O que mudou foi o meu posicionamento para enxergar chão, para enxergar possibilidade. Então, muitas vezes, quando as coisas não estão mudando, é você que tem que mudar a sua perspectiva, é você que tem que ganhar mais coragem, é você que tem que buscar caminhos neurais para ter mais autoconfiança para realizar aquilo ali. Muitas vezes as coisas podem até mudar, mas se elas não mudam, então mude você. Mude a forma como você faz, mude a forma como você pensa, mude a forma como você sente aquilo ali, você. Número 12 tem tudo a ver com esse número 11, que é foco no que controla. Já é muito difícil você mudar a si mesmo. Pense bem o quanto é difícil você mudar os seus hábitos, você ir malhar, você praticar um esporte, você aprender o idioma. Quanto é difícil trabalhar em si mesmo, em si mesma. Então, não tente mudar o outro. Foco no que controla. E muitas vezes o que você controla, a única coisa que você controla muitas vezes é você. A forma como você vê as suas emoções, a forma como você pode criar novas possibilidades para você mesmo. Então, foco no que controla. O que você não controla, não tem como controlar. Resolvido está. Número 13, nunca deixe de investir tempo e dinheiro na sua mente, corpo e espírito. Nunca, nunca. Porque existem investimentos que são intangíveis, mas vocês não conseguem perceber no pequeno prazo, mas no longo prazo eles vão te trazer resultados tangíveis. Então, e uma dessas coisas não tangíveis é a nossa mente e o nosso espírito. Então, nunca deixe de investir esse tempo e energia, tempo, dinheiro e energia na sua mente, no seu corpo e no seu espírito. Então, corpo sã, mente sã, Espírito Santo também. Número 14, a minha mente é uma máquina poderosa de criar infinitas possibilidades. Portanto, use o seu poder criativo. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Você vive exatamente aquilo que você não só aceitou, mas que você também criou.
Então, a sua mente, ela é uma máquina poderosa de criar infinitas possibilidades. Tudo que temos aqui ao nosso redor, alguém pensou antes e não existia na matéria. Então, a sua mente é uma máquina poderosa de criar infinitas possibilidades. Isso é um mantra que eu repito na minha vida. E é um mantra que quanto mais eu penso, mais eu tenho possibilidades para mim. Muitas vezes você não está saindo de uma situação porque você não está parando para pensar e buscar referências para criar novas possibilidades e oportunidades para si mesmo. E acredite, você tem muito poder criativo. Então, use esse poder. O número 15, existem muitas formas de fazer e cada pessoa está num nível de consciência diferente. E quanto mais eu viajo, quanto mais eu atravesso lugares, mais eu vejo que existem muitas formas de se fazer, muitas possibilidades e que cada pessoa está assim num nível de consciência. Então, justamente por a pessoa estar num nível de consciência diferente que você, não tente muitas vezes fazer com que ela entenda forçadamente aquilo que você está querendo dizer. Porque cada um está no seu nível de consciência, no seu processo individual. Então, existem muitas formas de fazer também. É só você perceber. Eu acabei de sair de um país que a religião predominante é o islamismo, como na Turquia, e vim para um país budista. O choque cultural, o choque de se apegar a coisa, a algo maior espiritualmente, muda desses dois países. Então, existem muitas formas de fazer. Escolha qual a que te chama, qual que te arde teu coração e não sinta errada por isso. Número 16. É difícil e trabalhoso mudar a si mesmo, então não tente mudar o outro. É muito difícil mudar a si mesmo. É muito difícil ter constância naquilo que você disse que ia fazer. Então, não tente mudar o outro. Tente mudar a forma como você enxerga o outro. Isso é muito mais efetivo. Para nossa convivência. Muito, muito. Ah, mas eu queria que fulano me amasse desse jeito. Ah, mas eu queria que fulano me ajudasse. Ah, eu queria que minha mãe, meu pai... Não tem como. Não tem como. Só tem como mudar você. Só tem como mudar a forma como você enxerga aquilo. Então, não tente mudar o outro. Não tente ensinar o outro aquilo que ele não quer, aquilo que ele está num nível de consciência completamente diferente de você. Eu demorei muito tempo para entender isso. Mas eu entendi. Número 18. As pessoas dão exatamente o que têm, e eu nem estou falando de dinheiro. Muitas vezes ela está te dando exatamente o que recebeu de quem veio antes dela. Esse ditado é um ditado comum e é muito, muito real. As pessoas, elas dão exatamente aquilo que tem. Se você é uma pessoa corajosa, você incentiva, você respinga coragem em outras pessoas. Se você é uma pessoa de ideias, você entrega isso, as suas ideias para outras pessoas. Se você é uma pessoa que transmite essa energia curadora de calma, você traz isso para outras pessoas. Se você é uma pessoa voltada para objetivos, você é essa pessoa que incentiva isso nas outras pessoas. Então, cada pessoa dá exatamente aquilo que tem. Se uma pessoa recebeu muito amor, ela é uma pessoa capaz de te dar amor e te ensinar amor. E te amar também, e te ensinar outras formas que você talvez não tinha de amar, que você talvez não tinha entendido antes. Então, esse ditado é muito, muito real e tem ficado cada dia mais evidente para mim. Número 19, o casamento é uma das poucas grandes decisões que você toma na vida. Então, eleja bem a pessoa que vai viver ao seu lado. Eu me casei aos 25 anos e jovem, para época assim que a gente tá, eu acredito que seja muito, muito jovem. E uma coisa que eu imaginava para o meu casamento é que eu não queria trazer, eu sempre falava isso com o senhor, meu marido, com o Arturo, que eu não queria trazer aquela imagem de eu me casei, agora eu tenho que fazer tal coisa. Então, eleja bem a pessoa que você vai casar e a vida que você vai criar ao lado dessa pessoa. Porque essa é uma das muitas coisas. Um trabalho você pode progredir, um trabalho você pode transicionar ali, você pode mudar muitas coisas, mas a pessoa que você escolheu para viver a sua vida, para partilhar a sua vida, suas dores, suas ambições, seus desejos, seus desafios, é uma decisão importante. Uma coisa que eu me perguntava muito era o que muda depois do casamento. E muda muitas coisas.
no seu nível de consciência, na sua forma de fazer, até pelos aprendizados que nós recebemos sobre o que era casamento. Cada um tem uma perspectiva. Alguns tiveram um exemplo dentro de casa sobre como o pai e a mãe eram casados, né? Duas pessoas ali veio de um universo completamente diferente, com referências diferentes, então com valores muitas vezes diferentes, com formas de fazer diferente. Existe um tempo para maturar também esse tipo de relação, mas é uma decisão importante, né? Porque imagine que vocês não vão correr uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Uma vez que você se casa, não é como um namorado que você diz tchau e você terminou e no próximo mês você coloca outro. Existe um compromisso com outra pessoa, muitas vezes religioso, ou até um contrato social, como foi o meu caso. Você faz um contrato social, firma com aquela pessoa, e por mais que esse contrato social possa ser desfeito, mas muda o sentimento e você vai saber quando chegar lá. Eu não sei te dizer exatamente, mas saiba disso, que muda em você, os sentimentos vão mudar quando você se casar. Número 20, prefira comprar boas experiências de vida ao invés de bens materiais superfaturados. Eu sempre tive esse premissa, assim, na vida. Eu sempre gostei muito de comprar experiências, de viajar, de experimentar coisas novas, ao invés de comprar coisas superfaturadas. Óbvio que eu gosto, quem não gosta de coisa boa? Quem não gosta de algo que é superfaturado? Mas a experiência, ela, pra mim, me atrai muito mais do que comprar algo que é só... que não obtém exatamente uma função muito grande. Obviamente, imagine uma bolsa de luxo, muitas vezes não representa uma função. Representa um símbolo para aquela pessoa, do quanto ela percorreu, enfim. Os seres humanos são simbólicos, cada pessoa dá exatamente o que aquilo ali representa, né? Cada pessoa conta uma história em torno de um objeto, de uma coisa que ela conquistou, para se sentir melhor. Os seres humanos são assim. Mas entre você comprar um objeto que é puramente pela marca, para mostrar para as pessoas que você tem, prefira comprar experiências, para que você amplie a sua consciência, e existem coisas que só uma experiência te traz. Para aguçar os seus sentidos, um paladar diferente, uma comida diferente, que tem um cheiro diferente, uma textura diferente, um visual diferente, coisas que você sente. Isso é muito importante. Então, prefira comprar essas boas experiências, porque no final da sua vida, talvez você nem lembre dos 1000 materiais que você comprou superfaturados na sua vida. Talvez 1, 2, 3, 5 você lembre e outros não. Mas as experiências, as memórias que você vai criar em torno dessas experiências e com as pessoas que estão vivendo essa experiência com você, você nunca vai esquecer quando você tiver os seus 50, 60, 50 não, 60, 70 anos de idade. Número 21. Dinheiro serve mais para comprar segurança, tempo e liberdade de escolha que meramente objetos. E aqui que nós mulheres perdemos muitas vezes, a gente tem muitos desejos, as mulheres, elas movem o capitalismo por desejo. A gente quer comprar uma coisa melhor, uma roupinha, uma maquiagem, quer comprar muitas coisas. E de fato, nós merecemos, você merece e tá tudo bem. Mas quando você entende que o dinheiro, ele não é só para comprar coisinhas bonitas que te façam se sentir melhor, o dinheiro, ele serve para trazer segurança, tempo e liberdade. Eu já vou te explicar o porquê. Inclusive, eu li esse ano o livro A Psicologia Financeira, e foi daí que eu também tirei esse aprendizado, experiência também, e desse livro. Eu não lembro o nome do autor agora, mas por que dinheiro ele serve muito mais para comprar segurança, tempo e liberdade? Eu vou te explicar. Uma reserva financeira, ele te dá a possibilidade de você dizer não para muitas coisas. Um dinheiro reservado, uma quantia de dinheiro reservado te dá a possibilidade de esperar um trabalho melhor, que faça mais sentido para você, ao invés de aceitar um trabalho agora, no curto prazo. Então, o dinheiro, ele serve para isso. Quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade, segurança você tem. O dinheiro, ele serve para comprar um bom remédio. O dinheiro, ele serve para comprar um bom plano, um bom seguro de saúde. O dinheiro, ele serve para te dar mais tempo e tirar um tempo para você
de trabalho, sair, perder um emprego, você tem esse dinheiro, você não precisa imediatamente ir para um outro trabalho. Então, o dinheiro, ele traz essas liberdades, esses confortos que meramente comprar objetos de desejos ou de utilidade para a sua vida. Então, faça a sua reserva financeira e cuide melhor do seu dinheiro, aprenda sobre a psicologia do dinheiro. Número 22, nenhum item de luxo supera um bom repertório cultural e intelectual. Nunca deixe de investir. Então, qualquer pessoa que tem dinheiro pode comprar um bom objeto, certo? Qualquer pessoa. E ela pode até ser aceita por esse símbolo em alguns meios sociais, mas nenhum item de luxo, ele sobressai a uma pessoa que tem um bom repertório intelectual. Se você puder ter os dois, maravilha, esse é o melhor de dois mundos, né? Eu quero. Então, nunca deixe de investir em repertório cultural. Vá visitar um museu, vá ver outro país, vá ver novas culturas, vá ler um livro. Saia do raso que é só o TikTok, o Instagram. Pare de ficar scrollando as histórias das pessoas. Vá viver a sua própria história, vai construir o seu repertório, seu arcabouço cultural. Construir a sua própria mentalidade em torno das coisas que você acredita e onde chama o seu coração, tá? Então, invista nisso também. 23, pratique o desapego de coisas. Como dizia meu pai, eu nasci nu e estou vestido. Essa é uma coisa que meu pai se falava sempre, porque ele tinha essa filosofia mais... eu tô tranquilo. Era muito difícil. Meu pai é um fleumático, dificílimo de se aperrear, se estressar com alguma coisa. Então, ele dizia sempre isso. E é uma coisa, inclusive, que tem também nos ensinamentos do budismo, que é o desapego, você praticar o desapego. À medida que você pratica o desapego, você tem menos sofrimento. E não é um desapego de, eu não me importo com essa pessoa, não me importo com... É você justamente entender que existe impermanência das coisas, que você não controla o outro, você desapega, você para de querer controlar. Se você não pode ter aquilo ali, tudo bem, desapega. Quanto maior quanto maior forem os seus desejos, possivelmente mais sofrimento você vai ter. Não é que você não tenha que ter desejo, mas se é aquilo que você não consegue, aquilo que você quer, você não consegue agora, então desapegue daquilo ali agora e pare de sofrer. Então, pratique o desapego de coisas, pratique o desapego de, eu não... Existem mulheres, e tá tudo bem, mas eu não sou assim, que não vai viver uma experiência se não puder levar todas as suas maquiagens, se não puder levar todas o seu guarda-roupa. Gente, a gente vai partir dessa vida para outra, a gente não vai levar nada, entende? Meu pai dizia isso, eu nasci nu e tô vestido, porque ele fazia muita questão com muita coisa. Ele diz, isso precede o quê? Eu nasci sem nada, eu nasci nu e tô com roupa. Então, assim, a vida provê pra gente, as coisas, ela vem, tudo que é seu, tudo que tem que chegar até você, vai chegar até você. Então, desapegue um pouco mais das coisas, desapegue às vezes do perfeccionismo. Eu sempre falo que, assim, o luxo, ele me encanta e ele me serve, mas a simplicidade, ela me liberta. E eu gosto disso também. Me traz a liberdade de mente, me traz a liberdade. Então, esse é um outro aprendizado também. 24. Se os seus sonhos são grandes e ousados, você precisa pensar global. E pensar global é pensar em inglês. Muito do que foi vendido para ti é faça um curso de inglês para você ter um trabalho melhor, para você ser empregado. Não sei qual é o seu sonho, o que chama o seu coração. Mas de uma coisa eu sei, se você é uma pessoa que pensa grande, se você é uma pessoa que pensa global, você precisa treinar o seu inglês. Você precisa ir falar inglês. Você precisa lidar com outras pessoas, com outras culturas, com outros sotaques. E não só a escolinha que você faz no Brasil, tá? Número 25. Gerencie sua marca pessoal e imagem. Lembra que a gente não tá... Se você é uma pessoa, uma mulher que tá construindo a sua vida em torno do que você acredita, não só viver intencionalmente e não só
como um amontoado de moléculas perambulando no meio do universo, você precisa ser intencional com sua marca pessoal. Você precisa ser intencional com a sua imagem. A imagem transmite ordem para os seres humanos, para você mesmo. Quando você se coloca em ordem, quando você se cuida, você se sente melhor consigo mesmo. Então, dê o seu melhor para si, porque isso organiza as suas emoções, isso organiza o que você faz. Gerencie a sua comunicação, a forma como você se apresenta, traga mais de quem é você. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais você apresenta isso de uma forma melhor para o mundo. E isso respinga na sua carreira, nas suas relações, em todas as áreas da sua vida. Número 26, a direção é onde arde a sua alma, o seu coração, a sua intuição. É por esse caminho que você deve ir. Existem momentos na nossa vida que você fica ali entre um caminho e outro. E muitas vezes você, pelo menos eu faço isso, que é não tomar a decisão ali naquele momento, mas olhar um pouco mais distante e entender o que é que meu coração diz, o que é que minha intuição diz, o que é que a minha alma me chama, onde arde, onde está o meu coração, porque onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro, é onde está a nossa felicidade. E então o caminho é sempre ali, onde chama o seu coração. Existem nós mulheres somos mais acostumadas a transicionar, inclusive, progredir ali na carreira profissional. Muitas mulheres fazem isso porque elas percebem que na vida delas, elas não querem mais fazer aquilo ali que aos 16, 17 anos falaram para ela assim, olha, você precisa escolher uma profissão, entrar na faculdade para poder ter um emprego. E ao longo da vida ela percebe que não era aquele o chamado que ela tinha para fazer. E no meu aniversário agora eu falei com um amigo da minha família, que aos 59 anos, há muito tempo, me viu pequena, e ele ainda está tentando fazer o que chama o coração dele. Aos 59 anos ele ainda espera ter o que chama de fato o coração dele. Que não era ser engenheiro, que não era ser advogado, que não era ser... Era o que ele queria, o que ele veio para fazer, o que faz sentido ele viver. E cada pessoa, a vida é exatamente o que a gente faz com ela. A vida é exatamente o que você decide fazer. Então, faça o que o seu coração manda. Muitas vezes o que o seu coração manda, você pode até pensar, né, mas como algumas profissões na nossa sociedade, isso não dá dinheiro, mas então busque as formas busque as formas necessárias, o arcabouço, a estrutura necessária para que você consiga ter os resultados financeiros satisfatórios para que você consiga fazer aquilo que você quer. Essa pessoa o sonho dela é viver numa granja como os animais e viver fazendo o artesanato. Essa é o sonho dessa pessoa. E ela ainda está tentando aos 59 anos. Então, muitas pessoas vivem isso ao longo da vida, cada um está na sua jornada, mas é isso. Sempre que você estiver ali, em dois caminhos, escolha onde arde o seu coração. Esse é o caminho mais provável de dar certo. Número 27 e último, que eu coloquei em inglês, inclusive, que é enough to believe, que é o suficiente para acreditar. Muitas vezes a gente, principalmente nós mulheres, temos muito a crença, às vezes, dessa síndrome ali de você não acreditar em si mesmo, de não acreditar no que você quer fazer e às vezes até esperar que o outro acredite. Eu sempre fui um pouco mais resolvida com isso aí, mas eu sei que muitas mulheres passam por essa situação de ninguém acredita em mim. Eu sempre fui assim, não acredita em mim, eu vou. Não quer ir comigo, eu vou. Sempre fui assim, porque a minha mãe, eu vi muito minha mãe ser assim, e não que só ver, né, porque minhas irmãs são completamente diferentes, mas eu sou essa pessoa de fogo também, né, não quer, eu vou. I want it, I got it. Então, assim, eu vou fazer aquilo ali. Muitas das mulheres, elas não acreditam em si mesmas. Precisam, muitas vezes, de validação externa para poder continuar ali num caminho. E o que eu tiro de lição disso é que você precisa do suficiente aí dentro, somente do suficiente aí dentro do seu coração,
para você acreditar e fazer aquilo que você quer. Você não precisa de todas essas respostas, você precisa do suficiente para você acreditar e continuar o seu caminho. Como eu falei, um dos aprendizados que eu tenho tatuado aqui, que é essa tatuagem que eu mesma escrevi à mão e pedi para o tatuador tatuar, eu escrevo assim também, que é: seja grata e acredite. Você só precisa do suficiente para acreditar. E bom, meus amores, a gente termina por aqui os 27 aprendizados que eu tive antes dos 27. Esse é o meu ano 9 na numerologia, né? Meu ano 1, porque 27, 9, 2 com 7, 9, é um número 9, é um número de encerramento na numerologia, e os 28, o ano que vem seria um ano 1. Seria um ano 1 para mim. Esses foram os meus aprendizados. Tem várias coisas que explicam isso, né? Tem os setênios, né? A fase dos setênios, 7, 14, 21, 28. Tem gente que fala, né, sobre a primeira infância, 7 anos, 14 anos, 21 anos. Eu tô ali nessa quarta fase, praticamente, né? Na numerologia, aí no número 9, que é um número de encerramento de ciclos. E então muita coisa ali já se aproximando ali dos 30 anos. Vamos ver. Se aproximando. Esses foram os meus aprendizados até aqui. Eu espero que esses aprendizados eles sirvam para mulheres, para jovens, girls, madames ladies que estão vendo esse vídeo aqui. Seja um motivo de reflexão. Muitas vezes você está passando por algo aí sozinha e se sente estranha, se sente diferente. Espero que esses aprendizados que eu trouxe aqui, reuni para trazer para vocês, do meu coração para mim e para vocês, sirvam para vocês refletirem e dizer assim: eu não tô sozinha nisso aqui. Se alguma coisa te chamou, se você se identificou com alguma coisa, se você passou dos 27, coloca aqui os aprendizados que você teve ao longo da sua jornada, ou o que desses aqui fez sentido e você realmente passou. E se você tá passando também, coloca aqui. Se você ainda vai passar, pode ter certeza que isso aqui, você vai ver esse vídeo depois e vai lembrar e dizer assim: realmente, Andy tinha falado isso. Bom, meus amores, a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo. Se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha que vai me ajudar muito a continuar levando essa mensagem aqui para outras mulheres, para as outras madames. Passei pela Turquia e lá eles chamam de madame também. Achei que era só na França. Quero chamar vocês de madame agora. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!